Boa noite a todos. Boa noite. Estamos dando início a mais uma reunião científica aqui da SOBED DF. Quero inicialmente agradecer a todos os participantes e especialmente os nossos colaboradores aqui, né, nosso moderador, nossos apresentadores que dedicaram tempo aí para a realização desse evento, né? Então, o Matheus, o Júlio, o Felipe, e agradecer também a Meditronic, a Caroline, a Thaís, a Carolina, pelo apoio dado a nós aqui nesse evento, né? Então, é o seguinte, vamos ter duas apresentações, inicialmente vai ser o Felipe, depois vai ser o Júlio. Vamos abrir os microfones para perguntas no final das duas apresentações, mas em qualquer momento que vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer questão para ser levantada, podem se manifestar pelo o que e a embaixo, o questions and answers, que tem uma abazinha embaixo, tá? Então, vocês podem mandar as perguntas por ali durante todo o evento e a fala no microfone a gente deixa para o finalzinho. Então, vou chamar o Matheus, que vai conduzir esse evento como moderador. O Matheus é coordenador médico da endoscopia do Hospital Sírio-Libanês de Brasília. Ele é mestre pela Unifesp, Escola Paulista de Medicina, e tem fellow em endoscopia avançada pela Cleveland Clinic, em Ohio. Então, bem-vindo, Matheus, e obrigada pela colaboração, tá? Boa noite, obrigado, Juliana. Obrigado pelo convite, poder participar. Esse é um tema muito interessante, né, que tem crescido muito o interesse também aqui no Brasil, pelo fato de a gente recentemente agora ter a possibilidade de oferecer um tratamento mais moderno, um tratamento que é consolidado na Europa e nos Estados Unidos e que a gente está tendo possibilidade de oferecer também para os nossos pacientes. Então, eu achei a escolha do tema fantástica pela SOBED, por vocês, né, pela comissão, e agradeço o convite. Então, vou começar fazendo a apresentação do nosso colega, que vai fazer a primeira apresentação da aula, que é o Dr. Felipe Gomes Bezerra. Ele é staff do programa de residência médica em gastroenterologia e endoscopia digestiva do Hospital de Base, aqui de Brasília. Também tem residência médica nessa mesma instituição. E o Felipe vai falar para a gente agora o tópico da sua apresentação é como avaliar o Barrett e como otimizar a pesquisa de displasia no Barrett. Então, vou passar a palavra agora para o Felipe. Joia, boa noite a todos. É um motivo de muita honra aqui para mim hoje estar ao lado de grandes colegas, mesmo que virtualmente. Um agradecimento especial à doutora Juliana pelo convite. Aproveitar e desejar muito sucesso à frente da SOBED, DF. Sem dúvida nenhuma, a gente está muito bem representado aqui em Brasília. Um agradecimento especial também à equipe da Meditronic pelo apoio e também ao colega Júlio por compartilhar aí nossas experiências. Então, vou compartilhar aqui minha aula hoje. Ok. Todos estão vendo aí? Ainda não, Felipe. Ok. Acho que agora foi. Agora sim, isso. Estamos vendo. Joia. Então, como o Matheus, a princípio, apresentou, hoje eu vou falar um pouquinho a respeito dos aspectos endoscópicos no esôfago de Barrett. Basicamente, como é que nós devemos avaliar e otimizar a pesquisa de displasia nesses pacientes. Eu não tenho nenhum conflito de interesse. Tradicionalmente, o esôfago de Barrett ele caracteriza-se pela a presença de pelo menos 1 centímetro de epitélio coluna-metaplásico, substituindo o epitélio escamoso estratificado de revestimento do esôfago distal. A ocorrência de metaplasia intestinal ao nível da junção esôfago gástrico e da região da cárdia, ela ocorre em torno de 15 a 20% dos casos. E os estudos mostram uma ausência de evolução para displasia adenocarcinoma nesses casos. Então, diante de um paciente em que a gente identifica na endoscopia uma linha Z discretamente irregular, a gente não pode considerar nesses casos como sendo um Barrett. Alguns dados estatísticos, o esôfago de Barrett ele está presente em até 2% de todos os indivíduos assintomáticos. Existem algumas séries americanas que mostram uma porcentagem em torno de 5 a 6%. Nos pacientes que submetem a um exame de endoscopia diagnóstica sobre qualquer indicação, o Barrett está presente em até 2% desses casos também. Sem dúvida nenhuma,
existe uma correlação muito positiva dos pacientes com Barrett e doença crônica do refluxo, da ordem de 10 a 15%, principalmente pacientes que iniciam esses sintomas de uma fase muito precoce de suas vidas e que apresentam também sintomas noturnos, onde o risco de ocorrência de Barrett às vezes até triplica. Então, há papel para fazer a triagem desses pacientes com esôfago de Barrett. Então, a literatura mostra dados muito escassos a respeito da efetividade da triagem nesses pacientes. Porém, a última recomendação da Sociedade Americana é de que pacientes de alto risco e também de moderado risco se submetam a esse programa de triagem, que seriam aqueles que têm histórico familiar positivo de adenocarcinoma de esôfago e esôfago de Barrett, e pacientes com doença do refluxo de longa data, acima de 5 anos, associado a um outro fator de risco, geralmente sexo masculino, adiposidade central, tabagismo, por exemplo, que seriam algumas das outras indicações. Bom, a história natural do Barrett é muito bem conhecida. A gente sabe que a partir de um epitélio metaplásico a gente pode ter uma evolução para displasia de baixo, de alto grau e posteriormente para o carcinoma. Apesar de a taxa anual dessa evolução ainda ser considerada baixa, a implementação da endoscopia com diagnóstico precoce de displasia realmente muda o prognóstico desses pacientes. O cenário ideal seria realmente o encontro de algum biomarcador, um marcador genético, que pudesse, então, assim, sinalizar para a gente um indivíduo de alto risco ainda numa fase não displásica. Existem vários biomarcadores aí sendo estudados, principalmente o P53, porém, ainda nenhum deles tem validade para ser utilizado na prática clínica. Então, o que nos resta, na verdade, é seguir esses pacientes através de vigilância endoscópica, que realmente os dados mostram que melhora a evolução desses casos. Então, entrando de fato no nosso assunto, como é que nós devemos avaliar endoscopicamente o esôfago de Barrett? Então, assim, como qualquer condição pré-neoplásica, a gente tem que ficar atento realmente a lesões minuciosas, uma boa avaliação de toda a superfície mucórrete da mucosa do Barrett. Então, alguns princípios básicos têm que ser seguidos, e o principal deles é justamente que o esôfago tem que estar limpo. Então, o uso prévio de algum agente mucolítico, seja N-acetilcisteína, seja o uso de algum antiespumante como a simeticona, favorece realmente uma melhor visualização desse esôfago. Uma boa sedação também sempre é preconizado, visto que a passagem do aparelho de uma forma forçada pelo cricofaríngeo pode induzir a formações de hérnias, que muitas vezes dificulta para a gente a delimitação dos marcos anatômicos do Barrett, e também promover um controle adequado da insuflação e da desinsuflação do órgão, pois muitas vezes a gente pode deixar passar uma lesão apenas porque não insuflou adequadamente o esôfago. Então, o primeiro passo seria justamente a gente delimitar esses marcos, e o principal deles é a transição esôfago-gástrica, que ela pode ser definida como a extensão proximal do topo das pregas gástricas ou a extensão final dos vasos empaliçados do esôfago distal. A partir daí, em centímetros, a gente vai fazer a medição da junção escamo-colunar, ou linha Z, e classificar esse esôfago de Barrett de acordo com a classificação de Praga. Então, só para a gente relembrar, a gente tem a C como sendo a extensão circunferencial do Barrett e M a extensão longitudinal das linguetas, né, das digitações de coloração rosa-salmão. A partir daí, nós temos um Barrett longo, aquele maior do que 3 centímetros, e o curto abaixo disso. Sendo que quanto maior realmente a extensão do Barrett, maior a ocorrência de lesões displásicas e também neoplásicas nesses pacientes. Então, o próximo passo, uma vez que esse esôfago de Barrett foi bem, né, identificado, classificado, nós temos que fazer uma inspeção de toda a mucosa, idealmente com endoscopia de luz branca, utilizando-se de preferência também um aparelho com imagem de alta resolução, tanto em visão direta, como também em retrovisão, avaliando principalmente lesões que às vezes podem passar desapercebidas na região do cardio. E no caso do Barrett existe uma particularidade que a maioria dessas lesões elas se situam entre 12 e 6 horas. Então o hemisfério direito do esôfago terminal tem que ser bem mais avaliado. E toda e qualquer irregularidade dessa mucosa, seja uma nodulação, seja uma lesão protusa, uma úlcera, erosão, após a sua identificação tem que ser bem classificada
né, na classificação de Paris, porque a gente sabe que essa classificação morfológica ela tem importância no sentido de a gente identificar lesões que, às vezes, devido ao seu aspecto morfológico, ter ou não uma maior predição de invasão superficial de submucosa, o que, por sua vez, iria comprometer a nossa ressecção endoscópica. E a avaliação do Barrett para detectar displasia ela é tempo dependente. Então, esse estudo do grupo do Dr. Sharma, onde avaliou 112 casos realmente de esôfago de Barrett, ele identificou que os endoscopistas que desprendiam pelo menos 1 minuto a cada centímetro do segmento do Barrett, houve uma maior detecção de lesão suspeita, né? E contrapartida, também as lesões de displasia de alto grau e adenocarcinoma. Então, não adianta ter pressa, tem que ter paciência realmente para avaliar o esôfago de Barrett. Fazendo aqui uma analogia ao câncer de colo, onde a gente sabe que um dos critérios de qualidade da colonoscopia é a taxa de detecção de adenoma, no esôfago de Barrett a gente segue uma linha parecida. Então, a detecção de displasia ela depende realmente do método que eu estou utilizando. Historicamente, nós temos o protocolo de Seattle, com as suas biópsias sistematizadas, e atualmente as técnicas de imagem avançada, seja a cromoscopia convencional com corantes, cromoscopia eletrônica, a autofluorescência, a microscopia confocal são alguns exemplos. Então, para a gente relembrar o protocolo de Seattle, ele consiste, então, na realização das biópsias aleatórias nos 4 quadrantes do esôfago, a cada 2 centímetros na ausência de displasia e 1 centímetro na presença destas. Se, por sua vez, for identificada alguma lesão visível, essa lesão tem que ser biopsiada e o material tem que ser enviado num frasco separado. Lembrar também que aqueles pacientes que cursam concomitantemente com um quadro inflamatório, com um quadro de esofagite erosiva, grau B, C e D, por exemplo, o indicado é que, inicialmente, esse paciente passe por um tratamento com inibidor de bomba por 8 a 12 semanas e só posteriormente que se façam as biópsias. Porém, o protocolo de Seattle ele sofre inúmeras críticas e uma das principais é justamente o tempo elevado do procedimento, onde acaba levando a uma aderência muito baixa pelos endoscopistas, né, da ordem de 40% ou até menor a depender da extensão do Barrett. Existe um risco relativo também de sangramento pelo número elevado de biópsias, um baixo rendimento diagnóstico, e isso seria o número de biópsias positivas sobre o número total de biópsias realizadas, e pela característica do Barrett, de ter um epitélio em mosaico, onde as áreas de displasia muitas vezes têm uma distribuição focal, o protocolo de Seattle está sujeito a muito erro de amostragem, da ordem de mais de 57%. Então, com o intuito de melhorar essa detecção de displasia, né, a gente tem em mãos, já hoje em dia, técnicas com o intuito de melhorar essa imagem. E uma delas é a cromoscopia, que é um método de já amplo uso, de fácil acesso, é um método barato. Então, sem dúvida nenhuma, o ácido acético é o carro-chefe desses corantes para o esôfago de Barrett, na concentração de 1,5%. Ele vai promover uma reação com as glicoproteínas que estão na superfície desse epitélio mucoso e levar essa coloração branca, né, ressaltando todo esse epitélio do Barrett. Uma outra opção, hoje em dia não tão utilizada, é o azul de metileno, que é um corante de absorção. Ele vai ressaltar mais as áreas de metaplasia, que correspondem ao Barrett, e temos também a opção do índigo carmim, por exemplo, na ausência de uma cromoscopia eletrônica, para a gente ter uma ideia melhor de como é o relevo de uma determinada lesão identificada. Esse é um sistema de classificação, um sistema PREDICT, onde a gente utiliza o ácido acético e também a magnificação de imagem. Esse sistema, na sua validação, apresentou realmente uma sensibilidade elevada, de 98%, com um valor preditivo negativo da ordem de 97%. Ele se baseia na análise de 2 características. A inicial seria a perda ou não focal da reação acetobranca, que o ácido acético promove, e no padrão superficial da mucosa, basicamente, o arranjo, a distribuição das PITs. E a partir desses achados morfológicos, vai se suspeitar de uma lesão neoplásica ou não. Uma crítica a esse sistema de classificação é que, infelizmente, não tem como se fazer uma diferenciação de uma lesão, de um adenocarcinoma invasivo, por exemplo, e de uma displasia de alto grau. Bom, a cromoscopia virtual eletrônica com magnificação de imagem é um outro método já bem consolidado,
O NBI seria uma das ferramentas até mais estudadas, permitindo, então, assim, uma melhor avaliação de toda a microarquitetura da mucosa e também dos arranjos vasculares. Aqui também existem sistemas de classificação. O inicial foi um sistema de classificação internacional e, mais recentemente, o sistema de classificação japonês, onde mostra-se, nesse último, até uma acurácia diagnóstica maior, com a sensibilidade de 87% e especificidade de 97%. Basicamente, ele vai avaliar também como é que está o formato, a distribuição desses vasos. Aqui, por exemplo, para exemplificar, seria realmente um adenocarcinoma, uma perda focal, né, da característica típica da mucosa, desse padrão viloso, denotando realmente essa área amorfa. E aqui, para exemplificar também o padrão irregular de distribuição desses vasos, com os vasos de um calibre mais alargados. Bom, eu trouxe aqui alguns dados da literatura e essa foi uma meta-análise recente de 12 estudos randomizados controlados, onde avaliou um N total de 2.433 casos de Barrett, comparando a endoscopia de luz branca, fazendo-se o protocolo de Seattle, com a cromoscopia e as biópsias dirigidas. Então, quando foi realizado esses segundos métodos, houve uma elevação na detecção de displasia da ordem de 30%. Né, bastante significativo. E não houve diferença estatística entre os dois grupos, tanto a cromoscopia convencional quanto a eletrônica. E avaliando-se individualmente a ação do ácido acético, observou-se uma sensibilidade de 96%, com valor preditivo negativo de 98% e especificidade de 84%. Números semelhantes ou até mais favoráveis com o uso do NBI. A SGE, em 2012, estabeleceu umas normativas onde esses métodos de imagem avançada, se ultrapassasse esses valores de sensibilidade, valor preditivo negativo e especificidade, seriam considerados métodos capazes de substituir o protocolo de Seattle. Então, a gente vê que, a partir desses estudos, a cromoscopia supera realmente esses valores. Quando comparou-se a endoscopia de luz branca novamente com o Seattle e a microendoscopia com focal e as biópsias dirigidas, aqui eu trouxe esses 7 estudos desse autor, já mostrou uma sensibilidade menor de 89%, uma especificidade de 83%, um aumento relativo do rendimento diagnóstico de 36%, porém não foi estatisticamente significativo. Então, hoje em dia, a SGE não recomenda ainda a microscopia com focal no seu uso rotineiro para detectar displasia no esôfago de Barrett. Aqui é uma animação de uma nova modalidade de obtenção de amostra no Barrett, que é o Watts 3D, que nada mais é do que um escovado citológico, onde ele permite, através desses movimentos proximais e distais, abranger uma área maior do segmento de Barrett para análise, diferente das nossas pinças de biópsias convencionais. Então, através desse método, consegue-se ter a obtenção de tecido glandular, e a partir daí, essas células, ainda de uma forma intacta, são avaliadas por um software, né, um sistema de inteligência artificial, que permite realmente sinalizar anormalidades celulares, e aí indicando possíveis casos de displasia ou neoplasia, que seriam, então, posteriormente avaliados pelos patologistas. E hoje em dia já existem realmente estudos mostrando resultados favoráveis a essa modalidade. Aqui eu trouxe esse estudo com 138 casos de esôfago de Barrett, onde 25% desses, ou seja, 35 casos, apresentaram-se com achados de displasia, inicialmente sob avaliação da endoscopia de luz branca, o NBI e a tomografia de coerência óptica, que é uma outra modalidade de imagem, e posteriormente esses mesmos casos foram avaliados com o uso do Watts 3D e observou-se um aumento de até 12 casos de displasia dentro desse grupo, né, com acréscimo de 34% no seu rendimento diagnóstico. Então, parece ser uma modalidade promissora. Eu trouxe aqui nos próximos 2 slides os fluxogramas do Colégio Americano de Gastroenterologia de 2016 a respeito do manejo desses pacientes com esôfago de Barrett. Então, o primeiro passo é identificar se realmente há ou não alguma lesão visível. Na presença de uma mucosa totalmente plana, sem nenhuma lesão visível, e é feito o protocolo de biópsias, acrescido das biópsias dirigidas com essas modalidades de imagem, se no histopatológico, né, nós não apresentarmos áreas de displasia, o recomendado ainda hoje em dia é
uma vigilância endoscópica a cada 3 a 5 anos. E aí fica aquela dúvida, vai fazer com 3 ou com 5? Né? A Sociedade Europeia ele pontua que nos esôfagos de Barrett mais longos, acima de 3 centímetros, deveria se fazer em menos tempo, em 3 anos. Já os Barretts curtos, a cada 5 anos. Já uma vez confirmado displasia, mesmo se for displasia de baixo grau, hoje em dia o preconizado é terapia de erradicação endoscópica, mas ainda a possibilidade de se promover a vigilância com endoscopias anuais. Agora, no caso da displasia de alto grau e do carcinoma intramucoso, já é muito bem estabelecido esse papel da erradicação endoscópica. Já na vigência de uma lesão, de alguma nodularidade no esôfago de Barrett, aí vai partir-se inicialmente para a ressecção endoscópica, seja por mucosectomia, seja por dissecção de submucosa, e a análise histológica, uma vez identificado graus de displasia ou carcinoma intramucoso, é preconizado que em seguida esse paciente receba uma terapia ablativa. Já nos pacientes com invasão de submucosa, principalmente invasão profunda, acima de 500 micra, geralmente é um paciente candidato à ressecção cirúrgica. Então, só para ficar claro, aqui as indicações de ressecção endoscópica, então, frente a alguma lesão focal visível, uma vez que vier a presença de displasia de baixo ou de alto grau e adenocarcinoma intramucoso. Já para aqueles casos com invasão de submucosa mais superficial, é considerado a terapêutica curativa na medida que é uma lesão de baixo risco. Existem esses critérios, seria uma lesão menor do que 3 centímetros, ausência de comprometimento linfovascular e quando a lesão é do tipo bem diferenciada. E, novamente, então, a partir de SM2, é um paciente candidato à ressecção cirúrgica. E qual técnica escolher? Mucosectomia, ISD. Então, diferentemente das neoplasias precoces gástricas, onde a gente já tem esse papel muito reconhecido, superior da dissecção submucosa, no Barrett ainda é muito empregada a técnica de mucosectomia. Mas isso vai depender muito, essa escolha, do tamanho da lesão, da experiência realmente do endoscopista. Mas alguns critérios realmente têm que ser considerados, e seriam esses, de que a ressecção tem que se dar em bloco de preferência, uma ressecção R0, ou seja, as margens laterais e profunda livres, e também a remissão local completa, ou seja, após a ressecção completa da lesão, esse paciente teria que ter uma segunda endoscopia com biópsias negativas. Aqui, para exemplificar, a técnica de mucosectomia, a DUET, que nada mais é do que um kit de ligadura, semelhante ao kit que a gente utiliza para ligadura de varizes esôfago-gástricas. Ele vai fazer uma sucção da lesão suspeita, da lesão visível, na realidade, promovendo a formação de um pseudopólipo, que em seguida, passado uma alça de polipectomia muito fina, abaixo dessa banda elástica e é feita a ressecção da lesão. Esse método permite, então, assim, ressecções de longas extensões de segmentos de Barrett, porém tem a inconveniência de as ressecções serem do tipo impiscimil. Uma variante dessa técnica, que foi proposta pelo Dr. Inoue em 2010, é a mucosectomia com CAP, que ao invés do disparo das bandas elásticas, é feita uma injeção de submucosa e, em seguida, essa lesão é aspirada para o interior do CAP e, novamente, é passada uma alça de polipectomia para a ressecção da lesão. E a técnica de ISD, que já é muito amplamente também conhecida, após a demarcação da lesão, é feita a incisão mucosa, seguindo esses pontos demarcatórios, e, posteriormente, é trabalhado com a dissecção no plano submucoso, permitindo, assim, uma análise maior do espécime, uma avaliação histológica melhor. Então, para ficar claro, o tratamento do esôfago de Barrett, então, envolve esses tratamentos em 2 passos. Inicialmente, a ressecção endoscópica de toda e qualquer lesão visível, seguido posteriormente da ablação do epitélio remanescente. E por que isso é feito? Justamente porque existe uma incidência anual de câncer metacrônico da ordem de 0,3% a 0,7%. Então, essa terapia ablativa seria considerada até, de certa forma, como profilática para a ocorrência de novas lesões. E aqui, só para citar, até porque vai ser tema da aula do Dr. Júlio, nós temos essas opções realmente de terapia endoscópica ablativa. Sem dúvida nenhuma, a radiofrequência é o método mais utilizado hoje em dia. Ele tem realmente níveis, uma eficácia bastante elevada na erradicação do epitélio metaplásico e displásico, em mais de 90%.
E a grande vantagem desse método é que ele permite que essa injúria térmica seja feita de uma forma controlada, atingindo-se até o nível da muscular da mucosa, então evitando complicações maiores como as estenoses. Outras opções seriam a terapia fotodinâmica, que a gente ainda não tem disponível aqui no Brasil, a crioterapia, utilizando o nitrogênio líquido, e antigamente se utilizava mais o plasma de argônio. Hoje em dia tem-se optado mais pela radiofrequência, justamente porque o plasma de argônio não tem essa característica de uma injúria térmica controlada e também não é tão uniforme. Então, acaba que apresenta índices maiores de estenoses com o uso do plasma de argônio. Então, queria aqui concluir que a associação da endoscopia de luz branca com as técnicas de imagem avançada permite sim uma maior detecção de displasia nos pacientes com esôfago de Barrett. Avanços tecnológicos endoscópicos e de imagem objetivam um maior rendimento diagnóstico com um menor número de biópsias, e a terapia combinada, ressecção de lesão visível e a terapia ablativa, é a preconizada para os pacientes com esôfago de Barrett. Seria isso. Muito obrigado a todos pela atenção. Obrigado, Felipe. Uma excelente aula. Aí vamos dar prosseguimento e eu acredito que no final a gente, quem tiver perguntas para o Felipe, enfim, até mesmo para o Júlio, vamos deixar para o final para a gente abrir para discussão, tá bom? Então, agora eu vou fazer a apresentação do próximo colega, que é o Júlio Veloso. Ele é endoscopista no Hospital Santa Helena, na Rede D'Or, e no Hospital Anchieta. Tem pós-graduação também em endoscopia terapêutica no Hospital Sírio-Libanês, e sua formação de residência em gastroenterologia e endoscopia digestiva no Hospital de Base aqui de Brasília. O tópico, o tema da aula do Júlio é ablação por radiofrequência, para fazer a apresentação de casos, indicações, técnica e segmento. Passando a palavra para você, Júlio. Obrigado. Obrigado, Matheus. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Juliana, nossa presidente da SOBED-DF, e é um grande privilégio estar aqui com todos vocês, com você, Matheus, com você, Felipe, com toda a equipe aí da Medtronic, compartilhando essas experiências. Então, coube a mim falar um pouquinho da radioablação do Barrett, né? A gente está iniciando essa experiência aqui em Brasília e estamos assim, bastante animados, né? O Felipe começou e eu acho que vai ser muito proveitoso, muito gratificante a gente continuar. Bom, não tenho nenhum conflito de interesse, então, começando só com um breve histórico, tudo começou em 1950 com a publicação na revista Surgery de um paper do Dr. Norman Barrett, um cirurgião torácico, escrevendo casos de epitélio colunar no esôfago distal. Ele acreditava que se tratava de um esôfago curto congênito com estômago intertorácico. 3 anos depois, outros 2 autores, Allison e Johnston, publicaram casos de pacientes com epitélio metaplásico colunar no esôfago distal e postularam a possibilidade de se tratar realmente de um esôfago doente recoberto por epitélio colunar. Somente 4 anos depois, o Dr. Norman Barrett reconhece que se tratava de esôfago e não de estômago. Bom, é sabido por todos que o esôfago de Barrett é uma condição pré-neoplásica que aumenta a chance do seu portador de apresentar adenocarcinoma de esôfago em algum momento da sua vida. Nas últimas décadas, a gente tem observado um aumento muito importante na incidência de adenocarcinoma de esôfago, bem acima do observado com outras neoplasias comuns no nosso meio. Também é sabido que o esôfago é um órgão desprovido de serosa, ricamente vascularizado e com uma drenagem linfática ampla, o que contribuiria muito para a disseminação tumoral precoce. Isso poderia explicar os baixos índices de sobrevida do adenocarcinoma de esôfago quando comparado com outros cânceres. O adenocarcinoma esofágico se origina a partir do epitélio metaplásico do esôfago de Barrett, na medida em que vão surgindo várias alterações genéticas e mutações genéticas cumulativas, levando ao aparecimento de displasia e, por fim, ao câncer. Dito isso, a grande discussão seria assim, qual o momento, quando deveríamos indicar o tratamento de erradicação
ou manter esse paciente sob vigilância endoscópica. Então, alguns pontos são interessantes e merecem de nós um pouco de reflexão com o objetivo de ajudar-nos a tomar uma decisão assim, mais adequada de qual seria a melhor coisa a ser feita para tratar o nosso paciente com esôfago de Barrett. Então, a gente vê que o protocolo sistematizado de biópsias, né, o protocolo de Seattle, ele fornece pouco material para avaliação histopatológica, então isso poderia caracterizar um erro de amostra. É muito comum ser observada discordância entre patologistas na definição de um caso de displasia. Os programas de rastreamento, na realidade, eles não previnem o surgimento de câncer, eles apenas tentam detectá-lo num estadio precoce, possibilitando a cura. E, infelizmente, até hoje, assim, apesar de o rastreamento ser uma coisa interessante na redução da mortalidade, ainda não temos dados totalmente confiáveis de que o rastreamento seja a melhor coisa. Nos últimos anos, várias modalidades de tratamento endoscópico surgiram e, dentre essas novas opções de tratamento, a ablação por radiofrequência tem se mostrado, de todas essas alternativas, a opção mais segura e eficaz, por ela possibilitar uma lesão térmica controlada, comprometendo, na maior parte das vezes, a camada mucosa e a submucosa superficial, o que garantiria um perfil de segurança melhor ou ótimo em relação às outras opções terapêuticas. Eu queria mostrar esse primeiro trabalho, publicado em 2009 na revista The New England Journal of Medicine, mostrando os resultados de ablação por radiofrequência em pacientes portadores de esôfago de Barrett com displasia. Então, foi um estudo americano, randomizado, controlado, multicêntrico, envolvendo 127 pacientes, sendo que 64 com displasia de baixo grau e 63 com displasia de alto grau. Esses pacientes foram todos submetidos a até 4 sessões de aplicação de radiofrequência. Todos usaram inibidor de bomba protônica em dose dobrada durante o período de avaliação, que foi de 1 ano. E o endpoint primário foi o percentual de erradicação de displasia de baixo e alto grau e o percentual de erradicação de metaplasia intestinal. Aqui do lado direito, a gente consegue analisar por esse gráfico de barras que houve uma redução estatisticamente significativa no grupo ablação em relação à redução, à completa erradicação da metaplasia intestinal e da displasia, tanto de baixo quanto de alto grau. Em relação à progressão da doença, no grupo que foi submetido à ablação, a doença progrediu apenas em 3,6% dos pacientes, ao passo que no grupo controle houve uma progressão em mais de 16%. Em relação à displasia de alto grau, no grupo controle houve uma progressão em 19%, ao passo que no grupo ablação apenas em 2,4%. E a progressão para câncer, adenocarcinoma esofágico, no grupo controle foi de 9%, ao passo que no grupo ablação foi de apenas 1,2%. Então, a média de sessões foi um pouco acima de 3,5 sessões de radiofrequência por paciente. O procedimento sempre, na maioria das vezes, foi ambulatorial, com sedação venosa tradicional. A dor torácica pós-procedimento foi o evento mais frequente. A estenose nessa série ocorreu em 6% dos pacientes. E, felizmente, são estenoses não complexas e requereram um pouco mais de 2 sessões de dilatação para sua resolução. Os autores concluíram que a maioria dos pacientes no grupo ablação tiveram uma completa erradicação da displasia e redução do risco de progressão da doença. Uma preocupação desse trabalho foi o risco de metaplasia intestinal subescamosa. No entanto, o potencial maligno dessa condição ainda é desconhecido, mas acredita-se que seja menor pelo fato de não haver contato com o ácido. Nesse outro trabalho, é um trabalho europeu, um trial também
randomizado, controlado, comparando a ablação por radiofrequência com a vigilância endoscópica em pacientes com esôfago de Barrett com displasia de baixo grau. Esse estudo foi publicado na revista JAMA em 2014, é chamado estudo SURF, Surveillance versus Radiofrequency Therapy. Foram rolados 68 pacientes que foram submetidos à aplicação da energia de radiofrequência e no grupo controle existiam outros 68 pacientes. As sessões foram realizadas a cada 3 meses até a erradicação completa do Barrett, tanto endoscópica quanto histológica. Foi realizado um máximo de 2 sessões circunferenciais e no máximo 3 sessões focais por paciente. E o grupo submetido à ablação, ele foi utilizado inibidores de bomba protônica em dose dupla, e nesses pacientes foi usado no pós-procedimento o uso de sucralfato oral por 2 semanas, para a redução da dor. O endpoint primário foi progressão para displasia de alto grau, o adenocarcinoma de esôfago, e o endpoint secundário foi erradicação de displasia e da metaplasia intestinal e a ocorrência de eventos adversos. A gente pode ver aqui que no grupo que foi submetido à ablação, houve uma redução superior a 90%, tanto na erradicação da displasia quanto da metaplasia intestinal. Comparando-se o grupo que foi submetido à ablação com o grupo controle, houve uma redução importante, bastante significativa, da ordem de 25% na progressão para a displasia de alto grau ou câncer. A gente observa aqui que no grupo controle, a erradicação da displasia ocorreu em 27% dos pacientes e da metaplasia intestinal em nenhum. Os eventos adversos ocorreram em mais ou menos 19% dos pacientes. Em 11%, quase 12%, ocorreu estenose, felizmente também estenoses não complexas que se resolveram apenas com uma sessão de dilatação. Então, baseado nos dados colhidos e no perfil de segurança bastante satisfatório, os autores recomendaram o término precoce desse trabalho devido à superioridade do grupo ablação. Esse outro estudo, um estudo americano, prospectivo multicêntrico, também bastante interessante, rolando quase 5.000 pacientes tratados com radioablação. E interessante dizer que quase a metade desses pacientes eles eram portadores de esôfago de Barrett sem displasia. Esses pacientes tinham um Barrett com mais ou menos 4 centímetros de extensão e, em média, os pacientes foram submetidos a 3 sessões para a erradicação do Barrett. Houve a erradicação da metaplasia intestinal em aproximadamente 84% dos pacientes e uma coisa bem interessante foi que foi observada uma incidência de câncer da ordem de 2 a 10 vezes menor nos pacientes com esôfago de Barrett não displásico que foram submetidos ao tratamento por radioablação, comparando com aquelas populações que não foram tratadas. Então, os autores concluíram que a radiofrequência parece ser efetiva em reduzir a incidência de adenocarcinoma esofágico originado no Barrett, independente do grau histológico. E nesse trabalho, quase metade dos pacientes tratados tinham esôfago de Barrett sem displasia, o que levou a considerar que no mundo real o tratamento em portadores de esôfago de Barrett sem displasia seja comum. Então, quais seriam as indicações então de tratamento endoscópico por ablação por radiofrequência? Então, como o Felipe falou na apresentação dele, se houver a visualização de alteração de relevo, ou seja, se houver alguma lesão elevada, essa lesão, ela inicialmente tem que ser tratada através de técnica de ressecção, ou com mucosectomia ou com ISD. Se não há nenhuma lesão elevada, o paciente pode ser submetido à radioablação. E quais seriam as indicações? Como a gente viu nesses 3 trabalhos anteriores, só para ilustrar, estaria indicado nos portadores de esôfago de Barrett com displasia de baixo grau,
naqueles com esôfago de Barrett com displasia de alto grau e nos pacientes também com esôfago de Barrett com adenocarcinoma esofágico intramucoso, T1A. Eu diria assim que poderia ter alguns critérios expandidos, né, similarmente ao tratamento do câncer gástrico precoce, para alguns pacientes, alguns casos selecionados de esôfago de Barrett sem displasia, principalmente quando a gente estiver falando de um indivíduo portador de um Barrett longo, do sexo masculino, jovem, e que possa ter uma história familiar de esôfago de Barrett ou adenocarcinoma esofágico. E também seria também uma indicação para alguns casos selecionados de esôfago de Barrett com adenocarcinoma de esôfago com comprometimento da submucosa superficial, SM1, até 500 micra, principalmente se a gente estiver falando de um paciente com tumor bem diferenciado e sem comprometimento linfovascular. A gente sabe que o tratamento gold standard para o adenocarcinoma de esôfago invasivo ainda é a esofagectomia com toalete linfonodal. No entanto, a gente sabe que mesmo em centros com grande experiência e com cirurgiões habilidosos, a mortalidade desse procedimento é muito elevada. E quais seriam as contraindicações para o tratamento da radiofrequência? Seriam pacientes grávidas, pacientes que foram submetidos previamente à radioterapia no esôfago, a presença de varizes esofagianas, o passado de miotomia, a Heller, e pacientes portadores de esofagite eosinofílica. A técnica de ablação, então existem catéteres diferentes. A gente tem o catéter circunferencial, de 360 graus, um eletrodo medindo longitudinalmente 4 centímetros, para o tratamento dos Barrett circunferenciais. E nós temos 4 tipos diferentes de catéteres focais, um catéter com tamanhos de eletrodos diferentes, né? Então tem o catéter que é utilizado através do canal de biópsia, o catéter, o Barks 60, o Barks 90 e o Barks ultra longo, e o que vai diferenciar aqui é o tamanho do eletrodo. É uma forma de coagulação bipolar, então esses eletrodos eles são bipolares, eles são acoplados a um gerador e assim que se acopla ao catéter, o gerador já identifica automaticamente e já faz todo o setup. É importante, durante o tratamento radioablativo, não utilizar qualquer solução hidroeletrolítica. Então, não usar soro fisiológico, nem mesmo xilocaína, nem corantes durante o procedimento. Para fazer a limpeza da mucosa, pode ser usado água destilada ou N-acetilcisteína. A N-acetilcisteína não é imprescindível, a água destilada faz a limpeza muito bem. É importante tratar a esofagite antes do procedimento, para que não haja inflamação. E atenção se o paciente fizer uso de anticoagulantes, que, se for possível, eles deveriam ser suspensos de acordo com o protocolo de cada droga, porque uma das complicações é a hemorragia pós-procedimento. Então, os protocolos de aplicação são variáveis de acordo com o catéter utilizado. Por exemplo, quando a gente usa o catéter balão de 360 Express, sempre é feito essa padronização. É feito uma aplicação de energia de radiofrequência, seguido por a limpeza, a escarificação da mucosa com CAP e, subsequentemente, uma nova aplicação. Quando a gente usa os catéteres de canal ou os catéteres focais 60 ou 90, o protocolo é diferente. Se faz 2 aplicações consecutivas, praticamente simultâneas, uma após a outra, são consecutivas, seguido de limpeza com CAP ou utilizando a própria pá do eletrodo, e mais 2 radioablações seguidas à limpeza. Quando a gente utiliza o catéter focal ultralongo, o protocolo é semelhante ao do catéter circunferencial. Então, aqui uma animação, só para a gente ver. Quando a gente vai usar o catéter circunferencial,
ele é posicionado, ele é passado através de um fio guia, então é feito a ablação inicialmente da borda proximal em direção à borda distal, né? Então é feita a primeira ablação, em seguida a escarificação da mucosa, de todo aquele material que foi desvitalizado com a primeira ablação. Enquanto isso, o catéter está sendo limpo, né, para ser usado novamente. Então, é passado novamente o fio guia e em seguida, o endoscópio é retirado para que seja passado o catéter circunferencial para a segunda aplicação. E aqui uma pequena animação da utilização do catéter focal. Então, o catéter focal, ele pode passar pelo canal, se for transcanal, mas ele tem o 60 e o 90, que eles são acoplados na extremidade do endoscópio. Então, são feitas 2 ablações consecutivas em cada ponto a ser tratado. Em seguida, é feita a escarificação, a limpeza, com própria pá ou com um cap, seguido de nova aplicação da energia de radiofrequência nas mesmas 2 vezes em cada ponto. Pós-ablação, a gente viu que a dor torácica é um evento comum, então a gente tem que estar preocupado com a analgesia, então pode ser utilizado xilocaína viscosa ou sucralfate. Nos pacientes tratados é importante lembrar que o inibidor de bomba protônica deve ser usado na dose dobrada, enquanto perdurar o tratamento até a completa erradicação. E é importante também que o paciente esteja ciente que não é apenas uma sessão que vai resolver o problema dele. Podem ser utilizadas até 5 sessões e a média de 2 a 3 sessões de ablação para erradicação do BART. Em caso de disfagia ou estenose visível, que é a complicação mais comum, que a gente viu que pode ser observada em 6% dos pacientes, está indicada a dilatação balonada. Como complicação, os eventos adversos mais frequentes são dor torácica, dor na garganta, disfagia ou odinofagia e, às vezes, alguns picos febris. A estenose é a complicação mais frequente, ocorrendo de 6% até 11% de acordo com as séries que a gente analisa. E, felizmente, sangramento e perfuração são eventos raros, ocorrendo em menos de 1%. Como é que é feito o segmento pós-erradicação? Então, mesmo com a erradicação do BART, é necessário manter uma vigilância endoscópica com biópsias de acordo com a graduação histológica. Então, por exemplo, se o paciente tinha, antes da erradicação, a displasia de baixo grau, deve ser realizada endoscopia com biópsia semestralmente no primeiro ano e depois anual. E se ele tinha, antes da erradicação do BART, displasia de alto grau, é recomendável, no primeiro ano, endoscopia com biópsia trimestral, depois semestral, depois anual. E o local onde são realizadas as biópsias devem respeitar a extensão original do BART. E é importante a gente não esquecer que o que levou ao surgimento do epitélio metaplásico colunar foi o refluxo gastroesofágico. Então, a gente tem que estar preocupado que, no pós-erradicação, a gente tem que ter um controle efetivo desse refluxo, e aí a gente tem que pensar na manutenção com medicamentos ou mesmo no tratamento cirúrgico. Então, agora, eu queria apresentar 2 casos clínicos que a gente fez, o Felipe e eu, e o Matheus também participou. O primeiro caso é um paciente do sexo masculino, de 61 anos, com passado de um BART longo, ele tinha um C4M4 pela classificação de Praga, tinha uma história de ter sido submetido a uma mucosectomia um ano antes, em 2019, por conta de um adenocarcinoma bem diferenciado intramucoso. E esse paciente já era portador de uma fundoplicatora há mais ou menos 10 anos. Ele foi submetido à primeira sessão de ablação por radiofrequência no final do mês de maio. Foi utilizado um catéter balão 360, onde foram realizadas 2 ablações. Essa endoscopia foi repetida
no final de julho, começo de agosto, onde foram observadas a reptilização escamosa de praticamente toda a área tratada, com exceção de algumas ilhotas que permaneceram ainda com mucosa colunar. Então, agora, recentemente, no último dia 13, ele foi submetido à segunda sessão de radioablação, optou-se por usar o catéter focal 90, onde foram realizadas 16 ablações nas ilhotas de mucosa colunar. O paciente evoluiu com uma dor torácica leve e a programação para ele é repetir a endoscopia com 2 a 3 meses para avaliar a possibilidade de terapia adicional. Aqui é um pequeno vídeo. Então, esse vídeo foi da primeira sessão em maio. Então, a gente vê perfeitamente aí um Barrett plano, não há lesão elevada mucosa, é um C4M4. Então, foi optado por usar um catéter balão, né? Então, para usar o catéter balão, ele é passado por sob o fio-guia. A gente optou por usar um fio-guia metálico de Savary, que era o que tinha disponível. Então, o fio-guia, a sua extremidade é posicionada no estômago e depois, por sobre o fio-guia, passado o catéter. O catéter, essa extremidade proximal do balão, então a gente consegue ver de perto essa parte dourada que corresponde ao eletrodo. A gente tenta posicionar esse eletrodo mais ou menos de meio a 1 centímetro acima da borda proximal do Barrett. Posicionado, é acionado o pedal de insuflação do balão, o gerador infla o balão automaticamente. Após ele estar inflado, é emitido um sinal sonoro, a gente faz a aspiração do esôfago para que haja uma posição mais adequada da mucosa por sobre o balão, e aí é pressionado o pedal para a liberação da energia de radiofrequência. Após essa liberação, todo o conjunto, balão, fio-guia endoscópio, ele é retirado de forma visual, né, para que a gente veja direitinho, sempre rodando o balão no sentido horário, para evitar uma coisa que é o helixing, que é o escapamento, e depois a gente acopla um cap na extremidade do endoscópio para fazer a limpeza de todo aquele material que foi ablado, né? Então, aí a escarificação, você vê que toda a mucosa ela se desprende, né? Todo aquele material necrótico vai se desprender e a gente faz a limpeza total. Esse segundo vídeo já foi agora, então essas são as ilhotas residuais, então tem ilhotas pequenas proximais e uma lingueta maior distal. Esse exame foi feito agora, no último dia 3, e aí foi aplicado um catéter focal de 90 para o tratamento dessas lesões residuais. Bom, o caso clínico número 2, de um paciente do sexo masculino, de 72 anos, que na endoscopia ele tinha um esôfago de Barrett longo, era um C6M9, com uma hérnia atal por deslizamento de 4 centímetros de extensão. Então, é importante, durante a endoscopia, a gente anotar todos os marcos anatômicos, né, para a gente poder caracterizar bem o Barrett. Então, nesse caso, o início da mucosa colunar estava a 30 centímetros da arcada dentária superior e ele se tornou circunferencial 3 centímetros abaixo, a 33 centímetros. A 39 centímetros, a gente observou o topo superior das pregas gástricas e o pinçamento estava a 4 centímetros abaixo, 43 centímetros da DS. Então, isso é importante durante a endoscopia alguém escrever, porque isso vai fazer toda a diferença para a gente poder planejar como é que a gente vai fazer a ablação. Esse paciente ele tinha uma histopatologia prévia mostrando epitélio de Barrett com um foco de displasia de alto grau. Ele não tinha assim, nenhuma lesão visível, e agora, no último dia 3, ele foi submetido à primeira sessão de radioablação. Foi utilizado um catéter balão
de 360 Express, onde foram feitas 6 ablações consecutivas, começando mais ou menos 1 centímetro acima do bordo proximal do Barrett, a 29 centímetros, e aí nós fizemos no terço proximal, no terço médio e no terço distal, até um pouco abaixo do topo das pregas gástricas. O paciente está em uso de inibidor de bomba protônica em dose dupla, e foi necessário o uso agora de sucralfate por conta de um pouco de dor torácica, tá? Apesar de ser leve. A programação também é a mesma, de repetição de endoscopia com 2 a 3 meses, para avaliar a necessidade de sessão adicional. Aqui, infelizmente, a gente não tem as imagens de filme, que tivemos um problema na captura, mas temos umas imagens de fotos. Então, esse aqui era o balão inflado, a ablação do terço proximal do Barrett, do terço médio e, finalmente, do terço distal. Dá para ver o topo das pregas gástricas e um pouco de tecido gástrico ablado logo abaixo. Então, acho que esse é o último slide. Eu gostaria de agradecer muito a atenção de todos. Parabéns, Júlio, pela apresentação, bem completa, né? Falando das indicações formais e dando exemplos com animação de como realizar a terapia e, por fim, os casos, né, que foram realizados. Agora a gente vai abrir para pergunta de toda a plateia. Quem quiser fazer as perguntas pode abrir o microfone também e pedir a palavra, ou mandar as perguntas aqui escritas, né, nessa aba aqui do Questions and Answers. Então, acho que já tem aqui uma pergunta, gente. Não sei se eu já posso começar. Aqui foi o colega, eu não consegui identificar, tá, o nome, mas a pergunta é: se em uma determinada cidade não se dispõe de nenhum método ablativo, qual sua orientação do esôfago de Barrett residual, imagino para ablação, né, desse esôfago, ou remoção, enfim, do esôfago de Barrett residual pós-ressecção endoscópica curativa? Acho que tem mais a ver com a sua apresentação, Júlio. Não sei se você quer começar respondendo, mas obviamente também seria interessante ouvir a opinião do Felipe. Uhum. Eu acho que se não existe a possibilidade de radioablação por não ter na cidade, né, uma opção interessante, se houver indicação de erradicação, é a ressecção do Barrett utilizando técnica de mucosectomia. Então, existe o DUIT, que é uma alternativa assim, muito elegante para fazer a ressecção do Barrett. Ele pode ser feito assim, de forma sequencial, né? Não circunferencialmente para diminuir a estenose, mas se pode fazer várias sessões de ressecção utilizando essa ferramenta, o DUIT, né? Que é a ligadura elástica com ressecção usando a alça de polipectomia, né? E só pegando o gancho disso, Matheus, só para dizer, foi até uma informação do pessoal da Medtronic, aqui em Brasília, a gente, assim, nós somos, parece que, o 5º centro no Brasil. Então, começou em São Paulo, depois no Rio, Tocantins, Recife e agora eu acho que Brasília, né? Não sei se Salvador agora me fugiu assim, a informação correta, mas eu acho que a gente é o 5º centro a estar fazendo radioablação. Eu não sei se eu consegui responder a pergunta, se alguém quiser complementar. Acho que sim, Júlio. E eu concordo contigo. O que você acha, Felipe? Você quer responder essa pergunta também? Eu não entendi o seguinte: o paciente ele tinha um Barrett residual, é isso que você falou? Após a ressecção curativa. E a biópsia mostrou algum grau de displasia nesse Barrett ou não? E acho que era uma lesão residual, é uma lesão visível que fez ressecção, e aí sobrou o Barrett e pela recomendação a gente teria que fazer a terapia ablativa, mas em alguma determinada cidade não tinha essa possibilidade. Ah, entendi. Não, eu concordo com o Júlio. E nesses casos, até a mucosectomia, nesses casos residuais, que você tem realmente um tamanho menor daquele segmento de Barrett, você tem uma resolução mais fácil mesmo. Fica mais bonito, assim, a gente fazer uma ressecção nesses casos do que realmente ficar mantendo uma vigilância e o risco de progressão dessa lesão. Eu concordo também. Perfeito. Também
Isso era, antigamente era de certa forma até, não era raro se ver, né? Agora, o que se sabe também é que a partir de 50% de área de circunferencial de ressecção, você já aumenta muito a chance de estenose após, né? Uma ressecção endoscópica. Mas sim, eu também concordo, era uma ferramenta que era disponível, vamos assim dizer, né? Ressecção endoscópica. Já tem mais perguntas aqui, tá, gente? Para não atrasar muito, eu já vou emendar aí passando para vocês. Também eu não consegui identificar o colega, mas como se apresentam as lesões pós-ablação macroscopicamente? Quer começar respondendo, Júlio? A gente vê o que a gente observou nesses dois casos, né? Quando você faz a aplicação da de radioablação, o tecido ele fica totalmente esbranquiçado. E aí, à medida que você passa o cap, né, para fazer a escarificação, aquele tecido todo desvitalizado, ele se desgarra, né? Aquele tecido necrótico se desgarra e permite a visualização de um tecido avermelhado por baixo. Mas é o aspecto de ablação, assim, de queimadura mesmo. Não tem nenhum queimadura. aspecto especial, né? Nossa, dói pra cacete o olho. Acho que tem algum microfone aberto. Microfone aberto. Alguém tentou fazer alguma pergunta. Se puder repetir, por favor. Eu não consegui identificar quem foi. Mas, Felipe, você quer complementar alguma coisa em relação a essa pergunta? Não, na realidade esse aspecto ele é bem fácil de ser identificado, realmente essa mucosa avermelhada, você vê esse tecido necrótico e fica bem delimitado realmente nos pontos onde foi feito a ablação. Então, como o Júlio falou na aula dele, a gente com o CAP realmente elimina esse material em direção ao estômago, né? E posteriormente faz uma nova seção. Aí na segunda sessão, geralmente a gente não faz essa escarificação, até por conta do risco de sangramento esse paciente ter posteriormente, né? Mas o aspecto é muito fácil de ser identificado, não tem muito segredo. Realmente é uma queimadura que fica no local. Excelente. E eu só complementaria que endoscopicamente o aspecto da mucosa é de um epitélio colunar, né, normal, né, como se não tivesse tido Barrett ali, né, e o sucesso clínico do tratamento é definido até pela histologia, por isso que a gente faz acompanhamento, como o Júlio falou, né, com as biópsias. E nessas biópsias, você não encontra o epitélio escamoso sem metaplasia intestinal. Então, a definição de sucesso é no controle, a ausência, inclusive, de metaplasia intestinal, uma taxa de sucesso super alta que o Júlio falou. Tem outros trabalhos que foram até além também, que mostraram que após a ablação, existia a ausência de metaplasia intestinal, que caracteriza histologicamente o epitélio de Barrett, e as alterações genéticas no DNA dessas novas células também eram iguais a de um esôfago, de um esôfago normal, com um epitélio normal, né? Diferente anteriormente de alterações próprias de um esôfago de Barrett. Então, o aspecto endoscópico normal, a histologia normal e as alterações citogenéticas também normais. Tem mais uma pergunta bem interessante aqui, que eu vou ler e passar para vocês, que o Técio, nosso colega o Técio fez. Que inclusive estava presente nesses últimos casos também, o Técio e a Juliana. O refluxo alcalino aumenta mais o risco de câncer do que o refluxo ácido? O que vocês acham? Acho que vai passar para você primeiro, Felipe. Depois o Júlio pode complementar também. Grande teste. Então, realmente, a gente sabe que o grande gatilho aí para esses casos de Barrett é justamente o refluxo, inclusive o refluxo alcalino. Então, concordo que realmente eu acredito que a incidência deva ser maior. Eu não sei dados da literatura de fato a respeito desse potencial, mas eu acredito que sim, devido à injúria ser maior, eu acredito que deve ser considerado, sim. Eu também concordo, viu, Matheus? Eu acho que, assim como o Felipe disse, o refluxo combinado ácido e alcalino ele é muito mais lesivo para a mucosa esofágica do que apenas o refluxo ácido. E, inclusive, tem trabalhos, né, o Júlio, o Matheus, referindo a respeito da cirurgia anti-refluxo, até às vezes antes desses procedimentos, né, com o intuito realmente de ter uma resposta, um controle maior. Então, pensando-se nesse caso, eu acho que parte desse princípio aí também. Eu queria aproveitar esse gancho aí, se for
for possível, Matheus, porque é até uma dúvida assim, para a gente poder discutir se existe uma indicação da gente fazer a erradicação do Barrett e o paciente tem uma hérnia de hiato. E ele fatalmente vai ter uma indicação cirúrgica para correção dessa hérnia, uma fundoplicatura. O que vocês fariam? Vocês tentariam fazer a ablação antes ou depois da fundoplicatura, assim? Quer começar respondendo, Felipe? Eu Então, tô jogando tudo para vocês e depois tô fazendo a moderação mesmo. Entendi. Então, eu optaria por fazer a ablação primeiro, que a gente viu até que, tecnicamente, quando a gente usa, seja o balão ou até mesmo o catéter focal, diante já da fundoplicatura, às vezes a gente tem uma certa dificuldade no manejo do aparelho. Então, eu acho que mais por questões técnicas mesmo, eu optaria por fazer a ablação primeiro. Bacana, eu concordo. Eu exatamente faria a mesma coisa que você, Felipe. Vamos lá, tem mais umas 4 perguntas aqui, tá bom? Tem o Bruno Correia Fernandes. Em caso de erradicação do Barrett por radiofrequência, no caso do surgimento futuro de novo Barrett, pode ser realizada nova ablação? Há um limite para a realização de ablações? Bem pertinente essa pergunta. Quer responder, Júlio? Começar respondendo? Olha, eu não sei se a resposta que eu vou dar vai ser a correta, mas eu acho que, assim, limite para ablação tem. O que eu tenho observado nas séries aí é que era um máximo de 4 a 5 sessões para a tentativa de erradicação. Se não houvesse erradicação, é porque mais do que isso não haveria. Agora, eu acho que o paciente teve uma erradicação e ele recidivou o Barrett, que isso pode acontecer aí ao longo do tempo. Eu não vejo nenhum problema e ele ser submetido a novas sessões de radioablação. Concordo. O que você acha, Felipe? Concorda? Não, Também. concordo. Acho que dá para repetir a técnica, é uma técnica de baixa taxa de complicação, como a gente viu. Então, baixo índice de estenose, por exemplo. Então, eu acredito que dá para se tentar novamente. Exatamente. E até por isso que a gente mantém ele em segmento. Ó. Depois, ao longo dos anos, a gente vai espaçando mais, né? Dá para depender do grau de displasia, como o Júlio mostrou, mas as contraindicações são apenas aquelas que o Júlio mostrou muito bem, né? Coagulopatia, radioterapia, enfim. Mas repetir o exame na vigência de uma recidiva também não... Ou repetir a terapêutica não haveria. Também concordo com vocês. Agora o Rodrigo Vilaça, nosso colega também, né, que a gente saúda, manda boa noite para ele, fez a pergunta: como fazer o segmento pós-ablação? Biopsiar conforme o protocolo de Seattle, nos lugares onde tinha Barrett, de quanto em quanto tempo? Já existem dados desse segmento na literatura. Júlio, acho que você... Então, Rodrigo, obrigado aí pela pergunta. Sim, fazer a vigilância, né, com endoscopia e biópsias, né, de acordo com a graduação histológica que tinha antes. Então, se era displasia de baixo grau, semestralmente, depois anualmente. E se era displasia de alto grau, no primeiro ano trimestral, depois semestral e depois anual. As biópsias devem ser realizadas, né, seguindo o protocolo de Seattle, a cada 1 a 2 centímetros, nos 4 quadrantes, exatamente na mesma extensão do Barrett original. Então, se o Barrett era um C6, você vai fazer nesses 6 centímetros. Né? Eu acho que seria mais ou menos isso que o Rodrigo queria saber. Né? Ô, Júlio, deixa eu só te aproveitar o gancho da pergunta do Rodrigo para perguntar uma dúvida minha mesmo. Nesses casos que você tem um Barrett com C muito grande, muito maior que o M muito maior que o C, e você faz aquela lingueta ficar completamente epitelizada, isso pode ser um pouco difícil, né? Você não encontrar exatamente o local da lingueta. Você usa alguma técnica para te ajudar nisso? Eu acho, Juliana, que assim, se tiver uma distância muito grande da lingueta para o início do circunferencial, talvez fosse interessante assim pegar a maior parte tratar o circunferencial primeiro, né, e depois tratar o que sobrar, né, as linguetinhas lá para cima, né. Aí pode usar o catéter focal numa sessão subsequente, né, porque fatalmente o circunferencial vai sempre haver com uma média de 2 a 3 sessões de radioablação, sempre vai ver um Barrett residual lá para baixo.
Então, quando você for usar o focal, você trata as linguetas de cima e trata as de baixo. Eu acho que poderia ser assim. Não, a dúvida é justamente achar aquela área onde você vai biopsiar depois que ela epiteliza, pós-ablação, entendeu? No caso da lingueta, porque quando é circunferencial, você pode usar o marco de 1 a 2 centímetros nos 4 quadrantes, conforme Seattle, né? Mas quando você Ah, tem uma sim, lingueta, sei sim. lá, você tem 3 centímetros de lingueta para cima e ela epitelizou depois da ablação, né? Como Uhum. encontrar o local exato onde estava a lingueta, né? Isso pode ser um pouco difícil Ah, sim, tecnicamente, sim. né? Eu acho que você vai ter que usar a descrição endoscópica, né, de em que parede a lingueta estava localizada, né? E fazer Perfeito. por, né? Isso mesmo. E descrever a lingueta, interessante é você descrever a parede e por convenção, pela pequena curvatura gástrica, né, você vai na tag. O estômago é fácil você diferenciar as paredes. Ali no esôfago, por ser algo circunferencial, a gente fica perdido às vezes, né? Uhum. Então, ir no estômago, ver a pequena curvatura e ali você descreve, posicionar a parede de uma forma que caia a parede lateral direita do esôfago. E a partir daí, acaba identificando as paredes do esôfago e, porventura, uma repetilização aí de uma lingueta também. Por isso que o Júlio reforçou muito bem na aula dele, que é muito importante essas marcações aí, que é que vai te guiar no segmento. O que você acha, Felipe? Alguma coisa a Não, mais? concordo com vocês. O exame de Barrett tem que ser realmente tudo anotado, não tem jeito. E bem descrito no laudo, até por conta desses acontecimentos, né, que ocorrem após a terapêutica, que a gente não consegue, às vezes, achar uma localização exata, né, onde estava a lesão. Então, realmente tem que estar muito bem descrito para que o colega consiga, às vezes, até identificar se for um outro profissional de uma forma mais fácil. Perfeito. Dando seguimento, a Jocely Oliveira dos Santos pergunta se o ácido acético já vem pronto a 1,5%. Você quer responder, Felipe? Tem essa formulação já, encontra. Mas se está na dúvida, não conseguir encontrar, o bom e velho vinagre resolve, né? Então, já é suficiente para esses casos. Mas você pode realmente encontrar nessa formulação de 1,5%. Excelente. Júlio, quer complementar É com só alguma coisa? lembrar que se for usar o ácido acético, não usar no dia que se for fazer a radioablação, que pode dar interferência, né? Qualquer Ácido corante, acético é inclusive o ácido pro... acético. Isso, o ácido acético para o exame diagnóstico. Diagnóstico, né? Antes, não no dia da Exatamente. ablação. Excelente. A Marília Andrade está perguntando qual a taxa de sucesso após longo tempo de acompanhamento pós-ablação. Júlio, você quer responder? Olha, isso não está muito definido ainda, Matheus, mas parece que tem uma chance de recidiva que é variada ao longo do tempo, mas que pode atingir 25%. Isso que eu li, assim, eu não sei se alguém tem algum dado mais recente aí. A recidiva eu acho que perfeitamente isso que você falou. De cabeça, assim, eu lembro de um paper que mostrou uma taxa de sucesso em acompanhamento de 1 ano, né, acima de 90%. Ah, sim, sim. Então, que foi, eu acho que No você até primeiro citou ano também. é 90%. Uhum. Isso. Então, aqui vamos lá. Tem o Rodrigo Vilaça também perguntando novamente se ainda há espaço para o argônio. O que você acha, Júlio? Eu acho que, assim, com a radioablação, eu, eu, eu acho que eu me sinto muito mais seguro com a radioablação do que usando o argônio, né? Porque o argônio, assim, no esôfago ali, para fazer a ablação tem que usar uma potência maior, então eu acho que o risco ali de perfuração e de sangramento é maior com o argônio, bem maior, né? Né? Felipe, você quer Não, responder também sem essa dúvida. pergunta? Eu também acho, apresentei isso na minha aula, realmente com a presença da radiofrequência, eu acho que diminuiu muito o uso do argônio, deixaria realmente para o último caso. A gente vê taxas de estenose acima até de 30%, índices de perfuração maiores, e ainda tem a questão do soterramento celular, né, os buried cells com o uso do argônio. Então, realmente, eu acho que limita mais o uso dele na prática. Além Não do vejo fato tanto espaço mais. de ser um método que usa o gás, né, o argônio, que a gente sabe que também está associado à distensão do trato digestivo, enfim, existem relatos de perfuração associada à própria distensão gasosa também, né? Parece ser um método bem mais simples e controlado, a ablação por radiofrequência, né?
A próxima pergunta: qual o comportamento do câncer pós-ablação? Pode se apresentar como lesão subepitelial? Acho que você começou a falar sobre isso, Felipe. Quer Foi complementar alguma coisa? exatamente. O Júlio até falou que realmente isso pode acontecer, né? As áreas de metaplasia subescamosa que pode se ter após essa terapêutica ablativa. Realmente a gente não tem como ter, de fato, algum método para identificar isso com muita clareza, por isso é o jeito realmente de manter essa vigilância desses pacientes com biópsia, né? Mas existe realmente esse risco. É bem raro, né? Esse Budd Barrett, que seria por baixo do epitélio regenerativo, né? Escamoso, sobrar algumas pequenas células ou até ilhotas de Barrett. É descrito aí na literatura menos de 1%. E parece que o comportamento clínico dessa entidade também ainda é bem duvidoso. Alguns estudos apontam que não tem significância clínica, né? Por alguns aspectos. Um deles é que por ser protegido do refluxo ácido posteriormente, né, já que vai estar embaixo da célula, isso diminuiria ainda mais o risco que já é baixo de uma evolução de um Barrett para câncer. E outro ponto é por o paciente conseguir manter em acompanhamento. Teve um trabalho que até assim, advogou que poderia, uma coisa interessante para isso seria fazer biópsia com pinça jumbo, sabe? Mas enfim, isso aí não teve relevância clínica nem pareceu ter efetividade mesmo. Inclusive, o Matheus, com relação à questão técnica da ISD, para limitar mais essa questão de invasão subescamosa, tem se optado por fazer uma ressecção mais ampla na margem proximal, né, das técnicas de ISD para realmente diminuir mais esse risco, né, aumentar mais essa margem proximal. Perfeito. Deixa eu ver aqui se tem Mas mais alguém algum. sabe, desculpa, alguém sabe como seria a apresentação macroscópica de uma lesão dessa em esôfago ablado? Seria um aspecto de lesão subepitelial, já que ela cresce por baixo, ou seria um aspecto de lesão epitelial, conforme a gente vê no Barrett sem ablação? Acho que poderia ser Sei, das duas Juliana, mas formas, viu? parece que a princípio deve ser mais subepitelial, como a gente vê até alguns casos de câncer de esôfago, né? Ele crescendo para dentro da luz e crescendo proximalmente assim na submucosa, né? Entendi. Ou até aflorar Obrigada. também depois pelo epitélio esofágico, né? Uhum. Alguma pergunta mais da plateia? Acho que a gente conseguiu responder todas. Felipe, Júlio, vocês querem complementar com alguma coisa? Matheus, eu queria só agradecer aí, para mim foi um privilégio muito grande estar participando aqui com vocês desse bate-papo que eu achei assim fantástico. Só gostaria de agradecer, muito bom mesmo. Da mesma forma, eu também só tenho a agradecer a toda a equipe, a todos que estamos aí nos acompanhando e realmente focar mais nessa questão do tratamento do Barrett. Eu acho que a mensagem que a gente tinha era de que precisamos diagnosticar melhor o Barrett, avaliar melhor essa questão de displasia e promover esses tratamentos num tempo adequado, né? A gente tem essas ferramentas hoje em dia aí disponíveis e temos que implementar mais no nosso dia a dia. Excelente. Eu queria parabenizar vocês dois, o Júlio e o Felipe. Eu gostei muito da aula, aprendi muita coisa nova e interessante. Foi muito completa, concisa no tempo que foi definido. Eu acho que assim, o esôfago de Barrett talvez não seja uma entidade tão comum no Brasil como a gente vê na Europa e nos Estados Unidos, mas é uma entidade frequente que invariavelmente todo endoscopista vai acabar tendo que lidar com essa condição e oferecer um tratamento efetivo. A ablação está disponível, é um método considerado fácil. Nos Estados Unidos não é um endoscopista avançado que faz esse tipo de terapia. O gastroenterologista, ele tem os recursos e, enfim, tem a possibilidade. Não existe um treinamento avançado para fazer essa terapêutica. Então, é uma terapêutica que pode ser realizada, inclusive, nas clínicas. Lá nos Estados Unidos não fica reservado aos hospitais terciários ou universitários, né? É uma terapia bem difundida e que eu vejo também crescendo para outras patologias. A gente tem associado muito a utilização do esôfago de Barrett,
obviamente, ela é bem consolidada e muito segura para isso, mas eu também claramente percebo que pode ser utilizada facilmente também para o GAVE, para proctopatia actínica, né? E que com essa vantagem de você não precisar da insuflação gasosa que o argônio tradicionalmente que a gente usa precisa, né? Que o argônio para mim tecnicamente é um pouco mais difícil do que a própria ablação por radiofrequência. Então eu vejo esse método também se expandindo aqui no Brasil para essas condições. Juliana, obrigado pela essa responsabilidade, que na verdade foi muito fácil, pelo nível de apresentação e de preparação que os colegas apresentaram hoje. Bom, agradeço. Eu acho que seria interessante se você quisesse encerrar a sessão. Tá bom. Gente, eu só tenho a agradecer a todos vocês pela dedicação e pelos ensinamentos. Eu acho que todos nós podemos aprender muito aqui, né? Com a experiência que vocês já têm. E que a gente possa sempre somar esses esforços aí para melhorar a endoscopia aqui cada vez mais e a gente ter cada vez mais casos para a gente fazer, né? Unindo as equipes todas aí. E agradecer a todas as pessoas que assistiram também, né? E é isso, agradecer a Medtronic também pelo apoio, da ajuda que vocês nos deram hoje aí, tá bom? Obrigada, né? De coração. Obrigado, boa noite. Obrigado a todos, gente. Um abraço. Obrigado, boa noite a todos. Vamos encerrar então, né? Boa noite, gente. Obrigada, viu?